Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos estudar esse topo aqui. Hoje nós vamos estudar os prismas ópticos. Os prismas ópticos podem ser entendidos como quaisquer corpos que sejam homogêneos e transparentes e que possuem faces não paralelas. O exemplo mais famoso é aquele que é representado na capa do CD The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Nesse caso, trata-se de um prisma reto aí com base triangular. Um prisma desse tipo foi utilizado por Newton nos seus estudos sobre a composição da luz branca. Um prisma como esse apresenta elementos que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Ele apresenta uma aresta principal, uma seção principal que a gente vai utilizar para a representação dos nossos desenhos e as faces 1 e 2, ou superfície 1 e 2. Os prismas são utilizados essencialmente para fazer o desvio do raio de luz. Para a gente determinar o desvio angular que um raio de luz sofre ao atravessar um prisma, nós devemos analisar cuidadosamente desde o momento que ele incide numa das faces e sai da outra. Dê uma olhada no nosso esquema. Considere um prisma no ar que possui um índice de refração NP. O ângulo do topo desse prisma nós podemos chamar de ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Nós representamos esse ângulo pela letra A. Vamos considerar um raio incidente sobre uma das faces desse prisma. Em relação à normal dessa face, esse raio incidente forma um ângulo I1. O raio vai ser refratado, formando um ângulo R1 em relação a essa primeira normal. Veja que esse raio refratado vai encontrar a outra face, sofrendo uma nova refração. Então agora esse raio refratado incide em relação à normal dessa segunda superfície, formando um ângulo que vamos chamar de R2. Esse raio nós normalmente chamamos de raio emergente, pois está saindo e emergindo da segunda face. E esse raio forma um ângulo I2 em relação à normal. Veja que se a gente comparar a direção inicial, ou seja, a direção do raio incidente, com a direção do raio emergente, nós podemos determinar um ângulo de desvio. Esse ângulo nós vamos chamar de D, ou desvio angular total. Veja que nesse diagrama nós temos bastante detalhes. É importante que a gente reconheça cada um dos ângulos para não confundir na hora de aplicar na fórmula. Para calcular o desvio total, nós devemos lembrar de alguns detalhes. Acompanhe. Sabemos que a relação entre o ângulo I1 e o R1 sai da lei de Snell-Descartes. Sabemos também por geometria que o ângulo de refringência é igual à soma dos ângulos internos, ou seja, o R1 e R2. Portanto, o desvio angular total, que vamos chamar de D, vai ser igual à soma dos ângulos externos, ou seja, aqueles ângulos formados entre o raio incidente anormal e o raio emergente anormal, menos a soma dos ângulos de refração que estão dentro do prisma. Porém, como vimos que a soma desses ângulos do lado de dentro é igual ao ângulo de refringência, nós podemos simplificar a expressão escrevendo simplesmente isso. Então essa fórmula permite determinar qual é o desvio angular total entre o raio incidente e o raio emergente. Dependendo da condição necessária, a gente faz apenas um ajuste da posição do prisma em relação ao raio incidente. Existe uma condição que é muito trabalhada, que é a condição de desvio mínimo. Isso ocorre basicamente quando os ângulos de fora, isto é, I1 e I2, têm o mesmo valor. Consequentemente, os ângulos de dentro, ou seja, o R1 e o R2, também vão ter o mesmo valor. Como já vimos antes na aula introdutória de refração, sabemos que a luz branca é uma composição de várias cores. O prisma deixa bem claro que nessa divisão, cada cor apresenta um índice de refração diferente para o meio que compõe o prisma. Veja uma representação. Note que na nossa representação, um raio de luz da cor vermelha praticamente não sofre desvio devido ao prisma. Já o raio violeta, lá embaixo, ele sofre um desvio bastante acentuado. Isso nos revela que o índice de refração para a luz violeta é maior que o índice de refração para a luz vermelha, mesmo o prisma sendo feito de apenas um único material. Portanto, em algumas questões é comum eles deixarem bastante claro que se trata de uma luz monocromática para evitar problemas com supostas variações no valor do índice de refração. Esses prismas eles também podem ser utilizados para reflexão total, ou seja, funcionar como uma espécie de espelho. Uma vez que na reflexão total toda a luz que deveria ser refratada vai ser refletida, nós temos uma boa intensidade de luz que acaba sendo refletida. Em algumas situações, utilizar um prisma no lugar de um espelho torna o sistema mais resistente e mais brilhante.
Câmeras desse tipo são comuns por apresentarem esses prismas no seu topo, por isso esse formato é bastante comum. Esses prismas são conhecidos como pentaprismas e têm o papel de trazer a luz até esse pequeno visor, por onde nós enxergamos a imagem formada. É claro que todo o caminho da luz no caso de uma câmera fotográfica apresenta suas complexidades, mas isso é assunto para uma próxima aula. O caso mais comum para prismas de reflexão são aqueles que são formados por ângulo de base igual a 45 graus. Veja duas situações. O prisma da esquerda é conhecido por realizar apenas uma única reflexão. Já o prisma da direita, ele utiliza duas reflexões, devolvendo o raio de luz. Para que esses prismas consigam realizar a reflexão total, nós devemos ficar atentos com o material que constitui esses prismas. No caso de um ângulo de 45 graus, dá só uma olhada qual é a condição mínima do índice de refração. Como o ângulo da base é 45 graus, o ângulo limite deve ser um valor que 45, uma vez que o ângulo de incidência vai corresponder ao ângulo da base. Assim, o seno do ângulo limite ele tem que ser menor que o seno de 45 graus. Lembrando que o seno do ângulo limite é dado pelo índice do meio dividido pelo índice do prisma, teremos a seguinte desigualdade. O índice do meio dividido pelo índice do prisma vai ter que ser menor que o seno de 45 graus. Considerando que o índice do meio seja igual ao do ar, teremos o valor 1. E lembrando que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Dessa maneira, a partir da expressão, nós podemos aí multiplicar os termos e chegar na seguinte expressão. Veja que o índice do prisma ele tem que ser maior que 2 dividido por raiz quadrada de 2. Racionalizando aqui a fração, temos a condição mínima. O índice de refração desse prisma tem que ser um valor superior à raiz quadrada de 2. É claro que em função do ângulo da base, nós podemos aí ter diferentes materiais necessários para que esse prisma apresente reflexão total. Para chegar nesses valores, basta realizar o mesmo caminho que desenvolvemos para o ângulo de 45 graus. Então agora é com vocês. Tentem fazer algumas questões, qualquer dúvida, reveja essa aula e nos vemos na próxima. Tão lindo.